Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui um exercício, mas um exercício que será assim uma espécie de viagem que eu penso mesmo que todos os alunos deveriam saber um pouco sobre esta construção de gráficos. Isto foi uma questão que apareceu exatamente num teste de um dos meus alunos e aqui aqueles alunos que estão habituados a fazer assim um esboço de um gráfico teriam alguma facilidade em encarar este exercício. Aqueles que são assim uma espécie de escravos das calculadoras terão muita dificuldade, porque este caso não dá para pôr na calculadora. Não é? Vocês aqui têm que ter mesmo uma noção visual exatamente destes pontos. Bem, vamos então resolver o exercício. Temos então uma função f, que é uma função de domínio R, quer dizer, esta função f terá que estar definida para todos os x pertencentes então aqui ao conjunto dos números reais, e temos que desenhar um possível gráfico de f, atendendo então aqui algumas propriedades especiais que conhecemos desta função f. Bem, o primeiro ponto que a gente conhece aqui sobre f, quer dizer, o primeiro é logo domínio, né? Sabemos que o domínio de f terá de ser obrigatoriamente o conjunto dos números reais. Depois sabemos que f é uma função par. O que é que nos diz uma função par? Diz-nos que, por definição, quer dizer, para todo o x, quer dizer, o f de x é igual sempre ao f de menos x. Mas reparem, nós vamos ter que construir um gráfico. Esta informação da definição, a nível de construção do gráfico, poderá ser assim, talvez, demasiado abstrata. Um dado mais esclarecedor que podemos extrair exatamente desta informação relativamente à construção visual do gráfico de f é saber então que uma função par terá de ser simétrica. Terá de ser simétrica relativamente ao eixo dos y. E esta informação, penso eu, ser um bocado mais esclarecedora a nível de construção de gráfico. Bem, este ponto está então tratado. Segundo ponto, temos aqui uma solução U de n, que é exatamente igual a 1 mais 1 sobre n. E depois temos o limite de f do de n, que é exatamente igual a 2. Temos aqui um ponto que nos leva para a definição de limite, segundo Hein. Quer dizer, se nós temos o limite de f do de n e é igual exatamente a 2, importa perceber, quer dizer, qual é que é a tendência, aqui da sucessão. Para sabermos a tendência da sucessão, vamos ter que fazer o seu limite. Então vou calcular aqui o limite do U de n. Quer dizer, nestas soluções o limite faz sentido estudar, é quando o n tende para infinito, por isso é que nem sequer a gente coloca aqui a tendência do n, estará implícito que a sen terá de tender para infinito, então o limite do de n será simplesmente o limite de 1 mais 1 sobre n. Isto é um limite muito fácil de fazer, porque ficávamos com 1 mais 1 sobre infinito, quer dizer, isto tende para 0, então ficaríamos um 1 mais, quer dizer, um bocadinho, onde esse bocadinho é um infinitésimo, à medida que o n, quer dizer, vai para mais infinito. O que quer dizer, se isto é 1 mais um bocadinho até ser anulado, então isto está a tender para 1 mais. Então, quer dizer, o meu de n tende para 1 mais. Então, segundo Hein, né, só tem o limite de f do de n e o de n tende para 1 mais, então, segundo o limite de Hein, eu posso transformar este limite no limite de f de x, quando x tende para 1 mais, e esse limite é exatamente igual a 2. E esta informação será importante relativa à construção do gráfico. Sabemos agora ainda, neste terceiro ponto, que x igual a 1 é a assíntota do gráfico de f. E se está na forma x igual a 1, quer dizer, só pode ser uma assíntota vertical. Darei assim um tratamento mais aprofundado a esta informação quando, quer dizer, desenhar aqui assim o esqueleto do gráfico. Relativamente a este último ponto que tratam aqui, onde nos dizem que o limite da diferença, quando x tende para mais infinito, mas o limite da diferença entre a função e aqui este x, ou seja, entre a função e esta reta, assim de equação y igual a x, a diferença entre a função e esta reta é exatamente igual a 0. Esta informação deve-vos transportar para aqueles limites que vocês aprenderam que, quer dizer, têm a ver com as assíntotas não verticais, mas mais concretamente as assíntotas oblíquas. E nesse campo vocês terão que conhecer assim dois limites. O primeiro é o limite
quando o x tende para mais ou para menos infinito, exatamente de f de x sobre x, e este limite será exatamente igual ao declive dessa cinta não vertical. Um segundo limite que vocês deverão conhecer é o limite quando x tende para mais ou para menos infinito, exatamente da diferença entre a função e este mx. E este limite é exatamente igual à ordenada na origem dessa cinta não vertical. Quer dizer, onde essa cinta não vertical, obviamente estará na forma de equação reduzida, quer dizer, mx mais b. Olhando aqui para este limite que me é dado, eu consigo extrair já a equação da cinta oblíqua. Porque se eu tenho fx menos x e posso considerar que é como se estivesse ali menos 1x, eu digo então que m é igual a 1, o declive é igual a 1, e como a diferença entre a função e o mx é igual a 0, eu também daqui extraio que b é igual a 0. Ou seja, condensando esta informação, eu daqui tiro que y igual a x é a cinta oblíqua de f, quando o x tende para mais infinito. Tudo bem. Relativamente aqui às propriedades que me dão estes dados, estas particularidades da função f, está assim o grosso extraído. Vamos começar a construir então o gráfico da função. Em primeiro lugar vou fazer assim aqui um esqueleto. Vou fazer assim aqui um referencial. Terei então assim aqui o meu referencial, x ou y. E vou começar assim a construir o gráfico pelas assíntotas que tenho. Então eu sei aqui que x igual a 1 é a cinta vertical, então vou marcar aqui no meu gráfico exatamente essa cinta vertical, que vai ser assim para x igual a 1, então será mais ou menos assim por aqui. Para x igual a 1 terei uma cinta vertical. Agora, como a função é par, terá que ser simétrica relativamente ao eixo dos y. Então, se x igual a 1 é a cinta vertical, teremos também a informação que x igual a menos 1 também terá de ser a cinta vertical, porque a função é uma função par, terá que ser simétrica relativamente ao eixo dos y. E depois temos aqui esta informação sobre a cinta oblíqua, quer dizer, y igual a x é a cinta oblíqua, de f, quando x tende para mais infinito. Então vou colocar aqui essa cinta oblíqua, y igual a x, teria assim esta reta de equação, y igual a x, será a cinta oblíqua da função f quando x tende para mais infinito. E se, volto a frisar, a função é par, terá que ser simétrica relativamente ao eixo dos y. Quer dizer, se eu tenho aqui esta cinta oblíqua para valores de x, para o semi-eixo, para valores de x positivos, aqui para valores de x negativos, eu terei que ter uma cinta simétrica a esta. Que seria, assim desenhando seria mais ou menos isto, não é? Mais ou menos isto. Cuja equação desta cinta oblíqua teria, para x, quando x tende para menos infinito, teria que obviamente ter de equação y igual a menos x, de modo a que a função seja uma função par, né? Tem que ser simétrica relativamente ao eixo dos y. Bem, relativamente ao esqueleto, assim, com as assintas, será isto. Agora, vamos ter atenção aqui a alguns pormenores. Porque, reparem, estes dois, eu sei aqui uma coisa, quer dizer, sei duas. Sei que o limite, quando x tende para um mais, é igual a 2. O que quer dizer, quando eu me aproximo assim aqui de 1, mas por valores positivos, o limite tem que dar 2. Mas se eu tenho uma cinta vertical aqui para x igual a 1, quer dizer, quando a gente tem as cintas verticais, quer dizer, se eu tiver assim uma cinta vertical para x igual a 1, então está implícito que o limite, quando x tenda para 1, da função f, terá que ser mais ou menos infinito. Isto quer dizer, esta cinta vertical poderá ser bilateral, quer dizer, se for a cinta assim para os dois lados, ou poderá ser unilateral, se for a cinta só para um. Em ambos os casos, não deixará nunca de ser a cinta vertical. Onde é que eu quero chegar com isto? É que reparem numa coisa, é que eu tenho aqui, extraí aqui desta informação que me davam aqui com a sucessão e depois com o limite segundo Wien, que quando o x tende para um mais,
o limite tem que ser igual a 2. Então reparem uma coisa, eu pensando no teorema da unicidade do limite, que me diz que se o limite existe, então ele tem de ser único. Ou seja, eu para o mesmo valor, quando x tende para 1 mais, o limite não pode dar 2 e pode dar mais infinito em simultâneo. Isso não pode acontecer. O limite, quando existe, terá de ser único. O que quer dizer, se eu tenho aqui o limite de f de x quando x tende para 1 mais e é igual a 2, quer dizer, vai se aproximar aqui por valores à direita de 1, assim, do valor de y, né? Assim, igual a 2, quer dizer, vai tomar aqui assim uma aproximação deste valor para 1 mais, então esta cinta vertical que me existe terá de ser para 1 menos. Terá de ser para 1 menos, não pode, nunca poderá ser para 1 mais, senão entrava em conflito com o teorema da unicidade do limite, que me diz que o limite, caso exista, tem de ser único. Okay? Então esta cinta vertical terá de ser assim aqui à esquerda do 1, ou seja, por valores inferiores. Terei que ter assim aqui uma cinta vertical, podendo aqui fazer a aproximação para mais infinito ou para menos. E se a função é par, o mesmo há de acontecer aqui nas imediações de menos 1, mas aqui por valores superiores. Eu terei que ter assim ou para aqui ou para aqui, mediante esta informação da cinta vertical. Saberei este limite e ainda saberei quando x tende para menos 1, mas por valores superiores, quer dizer, aqui à direita de menos 1, isto também terá que dar mais ou menos infinito. Obviamente não pode dar mais e menos infinito em simultâneo, depois terei que tomar uma decisão. Então isto sugere-me o seguinte, sugere-me que eu vou ter assim aqui uma função talvez definida por mais do que uma expressão, porque eu aqui à direita do 1 terei que me aproximar assim aqui, algures assim aqui do 2, não quer dizer que tenha a bola fechada em 2, mas terei que fazer uma aproximação, não quer dizer que para x igual a 1 seja igual a 2, mas o limite é que tem que ser 2 à direita. O mesmo terá de acontecer aqui, quer dizer, para menos 1, mas menos também terá de se aproximar aqui de alguma forma deste valor 2. Então eu vou dividir isto assim em duas expressões. Quer dizer, vou tratar uma expressão aqui para valor x entre menos 1 e 1, e depois para valor x maiores do que 1 e menores do que menos 1. Eu tratarei então outra ideia que me bata aqui na questão de ter estas acintas oblíquas. Então, quer dizer, eu neste problema bastaria fazer o desenho, não precisaria de mais nada, só o desenho, nada mais. Mas eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Eu vou tentar chegar a uma expressão. Além do desenho, tentar criar aqui a expressão de uma função que me desse algo deste género. Então vou aqui, em primeiro lugar, tratar estes valores, a expressão para valor x entre menos 1 e 1. Então vou tratar mesmo esta ideia. Ou seja, para valores de x, compreendidos entre menos 1 e 1. Tendo que respeitar esta ideia de ter as acintas da função ser par e ter aqui uma acinta vertical para x igual a 1 e para x igual a menos 1. Então vou desenhar assim aqui outro gráfico, onde tratarei simplesmente essa ideia, nada mais. Eu terei que ter assim aqui duas acintas, uma vertical para x igual a 1 e uma vertical para x igual a menos 1. Vou tentar chegar a uma expressão. Então imagina que eu criava assim uma expressão. Eu vou pensar assim no seguinte: se eu ter assim uma função que tenha zeros em menos 1 e que tenha 1. Porquê pensar numa função que tenha zeros em menos 1 e 1? Porque o inverso de zero admira assim um limite para mais infinito, o inverso de zero. Então quer dizer, se eu tiver assim uma expressão que tem zeros em menos 1 e 1, se eu fizer depois o inverso dessa expressão, apanharei então a tendência aí para infinito. É fácil, vou pensar assim numa função quadrática do tipo x² menos 1, cujos zeros, né, reparem, esta função quadrática teria assim zeros em menos 1, passaria aqui, quando x é 0, quer dizer, ela tomaria aqui o valor menos 1, e depois subiria e faria mais ou menos isto. Teria então assim aqui esta função quadrática, cujos zeros seriam então x igual a 1 ou x igual a menos 1. Agora vou tomar então aqui uma função que eu vou chamar de g de x, onde esta g de x há de ser o inverso disto, há de ser o inverso de x² menos 1.
Quando x é igual a 0, quer dizer, isto continua a dar menos 1. Mas agora reparem no seguinte, vamos perceber o que é que há de acontecer à medida que eu me aproximo aqui de 1 menos e à medida que me aproximo de menos 1 mais. Para isso vou então tratar o limite. O limite quando x se aproxima de 1 menos, quer dizer, à medida que eu vou abordar aqui o ponto 1, mas por valores inferiores, de g de x, o que seria então este limite, substituir o x por 1 menos, ficaria então com 1 sobre um bocado menos do que 1. Pensem, por exemplo, 0,9 ao quadrado dá um bocado menos do que 1, menos exatamente uma unidade, 0,9 menos 1 dá negativo, né? Ou seja, isto dá 1 sobre 0 menos, o que me vai dar assim menos infinito. O que quer dizer que esta função g de x há de passar ali no menos 1 e quando se aproximar aqui de 1 menos há de cair assim aqui para menos infinito, de tal forma que esta reta de equação x igual a 1 seja então a cinta vertical. Eu não posso esquecer que eu quero uma função par, daí ter escolhido esta função x² menos 1, que já por si é par. Vou então fazer aqui o limite, agora também quando me aproximo de menos 1, mas por menos 1 mais, ou seja, x a tender para menos 1, mas aqui à direita, ou seja, menos 1 mais de g de x, o que seria então 1 sobre, reparem que menos 1 mais é um bocado menos que menos 1, ou seja, pá, imaginem, menos 0,9, né? Estou assim aqui à direita do menos 1. Se eu levar isto ao quadrado, isto vai dar assim, vai dar menos do que 1, né? Vai dar assim 0,81 positivos. Isto é só para pensar, quer dizer, o que eu quero saber é que dá assim 1, mas um bocado menos do que 1. Menos uma unidade, né? Ou seja, isto voltaria-me a dar 1 sobre 0 menos, o que me daria então menos infinito. O que quer dizer, quando eu me aproximo aqui de menos 1, mas por valores superiores, a função vai cair assim aqui para baixo, de modo a que a reta de equação x igual a menos 1 seja então uma cinta vertical desta expressão de g. E isto é par, não é? Então tudo bem, quer dizer, encontrei aqui a minha expressão e encontrei aqui sobretudo o que me pediu no exercício, que era a função. Então aqui entre menos 1 e 1 eu terei assim aqui este desenho. Mais uma vez reforço, vocês aqui só tinham que desenhar. E eu é que estou a aproveitar este exercício como um pretexto para aprofundar algumas ideias. Vocês aqui só tinham que desenhar, ponto final. Nada mais. Agora vou tratar outra ideia. Também vou procurar, caso consiga, chegar também a uma expressão. Onde eu aqui terei que garantir, neste caso, que exista uma cinta oblíqua de equação y igual a x e que a função seja par, né? Ou seja, que para o lado aqui, para os números negativos, para os valores x negativos, a função também tenha uma cinta oblíqua, mas de equação y igual a menos x, e cujo limite aqui quando x tende para 1 seja 2, né? Como é que eu vou pensar nisto? Esta será assim um pouco mais complicada. Mas olha, vou tentar mesmo tomar esse caminho. Vou definir então isto para x menor do que menos 1 e depois, quer dizer, também vou ter a expressão também definida para x maior do que 1. Vou tratar então a expressão e o gráfico exatamente neste intervalo. Vou então também criar assim aqui um referencial. Terei que ter assim aqui uma cinta de equação y igual a x, então mas eu vou ter assim aqui um problema, né? Porque isto é y igual a x, vou ter assim um problema porque eu vou querer que a função seja par, né? Eu, se fizesse isto assim, por exemplo, a função não seria par, seria ímpar. Mas, quer dizer, eu vou tentar chegar à expressão e depois o que é que eu faço? Aplico o módulo. Se aplicar depois à expressão que eu encontrar o módulo, o valor absoluto, o que é que vai fazer? A parte negativa vai virar para a positiva. E então esta coisa há de me ficar assim, o que faz com que, aplicando depois o módulo, né? O que faz com que apanhe exatamente a função par. Então vamos pôr isto em prática. Eu não posso esquecer que o limite quando x tende para 1 vai ter que ser 2. Não me posso esquecer mesmo disso. Pois, não devia ter apagado a equação a cinta oblíqua, mas não há problema. Vou então colocar assim aqui a cinta oblíqua de equação y igual a x. E não tenho problemas em definir assim aqui uma função sem trabalhar em primeiro par, porque depois vou-lhe aplicar o módulo.
Então como é que eu vou pensar? Eu recordo-me do 11º ano vocês terem aprendido aquelas funções racionais, tinham assim estas assintas oblíquas. E quando tinham assim uma assinta oblíqua, quer dizer, estava para colocar assim nesta forma. Um fx igual assim a um ax mais um b, mais então um c sobre x mais d. Onde exatamente aqui, vocês teriam a expressão da assinta oblíqua, né? E depois aqui, quando este denominador era zero, teria uma assinta vertical. E para colocar a assinta vertical aqui fora de questão, porque isto vai tudo terminar, eu terei que ter atenção que esta ideia que eu vou criar apenas vai ficar definida, daqui para lá e daqui para aqui. Então eu vou tentar criar, a cinta vertical não terá daqui para lá. Ou seja, então eu vou tentar mandar esta cinta vertical aqui para dentro, de forma que não me crie problemas, porque se eu mandar a cinta vertical aqui para dentro, depois a função não vai existir cá dentro. Então não há problema. Então quer dizer, vou dizer que o d é igual a zero. Ficaria então tipo c sobre x. Como eu sei que a equação da cinta oblíqua é y igual a x, então assim nesta expressão terei assim ax, ou seja, x mais o b que é zero. Vou ver o que é que tenho. Terei então f de x igual x mais 0 será x mais c sobre, aqui x mais 0 será x também. Falta-me determinar o c e é aqui que eu vou entrar. É aqui que eu vou entrar com a ideia de que foi avançada do limite, porque se eu sabia que o limite quando x tende para um mais da outra função era igual a 2, então eu vou fazer com que esta função passe aqui no pouco, quando o x é 1, quer dizer, vai para 2, é exatamente igual a 2. O limite pode ser igual à imagem, não há problema nenhum, não há mesmo problema nenhum. Aliás, eu até depois vou ter que, o domínio vai ter que ser R, né? Então não há mesmo problema nenhum. Então aqui eu vou entrar com uma ideia para chegar à expressão. Vou dizer que o f de 1 tem de ser igual a 2 e está de me permitir descobrir aquele C. Mais uma vez reforço, vocês não tinham que chegar à expressão. Eu estou a tentar mesmo aprofundar isto, porque acho que é mesmo uma viagem bastante interessante de a tomar. Então substituo f de x por 2, substituo x por 1, ficava 1 mais c sobre 1, onde, quer dizer, c sobre 1 é c, passa para lá, c dará 2 menos 1, ou seja, c é igual a 1. O que me quer dizer que esta função f de x seria igual, o c é 1, então teria x mais 1 sobre x. Reparem, quando x é 1, esta função, o f de 1, vai dar mesmo 2. Tentando desenhar aqui a expressão, quer dizer, isto ia ficar assim preso aqui, isto vinha-me assim aqui, né? Isto vinha até aqui, e depois tinha assim uma cinta vertical. Mas reparem que a função só vai existir assim até aqui. E este valor, quando x é 1, é exatamente igual a 2. Então eu estou a apanhar exatamente o desenho que queria, percebem? Onde vou apanhar assim aqui uma cinta à direita de 1 oblíqua, e cujo limite, quando me aproximo de 1 mais, esse limite é igual a 2. Mas eu tenho que ter aqui, falta fazer só uma coisa, porque isto estaria aqui, e depois também teria assim aqui a função, isto mediante esta expressão que eu apanhei. Onde eu assim aqui teria o valor igual a menos 2. Eu preciso que a função seja par. Esta função não me é par. Mas, para que a função seja par, basta agora criar assim uma expressão, sei lá, um z de x. Eu não devia colocar assim aqui f. Devia colocar do tipo h, porque f já é lá de cima. Então devia colocar assim aqui uma função z de x que me fosse igual ao módulo de h de x. Onde este módulo de h de x seria o módulo de x mais 1 sobre x. E reparem que esta expressão, o módulo de x mais 1 sobre x, o que é que vai acontecer? Esta parte da função que tinha negativa há de passar exatamente aqui para o campo positivo. A cinta oblíqua que tinha aqui de equação y igual a x vai-se transformar em y igual a menos x, e onde este gráfico ficaria assim metido assim aqui, o que me faz com que a função seja então par, e então o gráfico seria mesmo apenas esta parte vermelha para transportar lá para cima. Epá, isto é mesmo uma viagem, mas mesmo daquelas viagens que eu acho que todos vós deviam tomar. Obviamente que leva tempo, mas os ganhos que vocês têm nisto
são muito, mas mesmo muito grandes. Se vocês perdem um bocado de tempo nisto, mas por exemplo depois no exercício do teste, onde teriam que construir então este caso, não tendo que chegar à expressão, mas fariam isto assim a brincar, mas mesmo assim a brincar. Transportando então a ideia para aqui, eu vou colocar o restante gráfico. Precisaria então de colocar, muito bem assim daqui, aquilo que a gente viu, bem assim daqui, bem assim daqui, e vai tocar ali, e depois deste lado, exatamente a mesma abordagem. Bem assim daqui, vai tocar aqui, eu tenho que ter domínio, o domínio deve ter que ser igual a R. Opa, então até vou ser assim um bocado criativo. Vou colocar assim aqui uma bola aberta, vou colocar assim aqui uma bola aberta. Neste momento não interfiro com nada do que está para trás, porque o limite, quando x tende para o mais, continua a ser 2. O limite é diferente da imagem. O limite é diferente da imagem. O limite é uma aproximação, a imagem é outra. E vou colocar a imagem noutro sítio. Olha, vou colocar, por exemplo, assim aqui. Para x igual a menos 1, dava, por exemplo, 1, e para x igual a 1, teria assim aqui um ponto, também me dava 1, a função continuaria, teria que continuar a ser par, obviamente, e garantia que o domínio fosse R. Pronto, não me chateio mais com isto, penso que é aquilo que vos reforço, esta viagem acho que é mesmo daquelas que toda a gente deveria tomar. Acho que tem muitos ganhos em fazer isto. Obviamente no teste, fazer estes cálculos todos, o teste teria que ser projetado para isso. Neste exercício que saiu no teste, vocês só tinham que fazer um desenho, nada mais, não chegar às expressões. Eu é que decidi mesmo aprofundar esta ideia neste vídeo, porque acho que terão muitos frutos que poderão extrair daqui. Fica então a sugestão para este exercício. É sempre um prazer ajudar. E desde já fica mesmo aqui um grande abraço para todos. Ok? Tchau.